Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, continuando a falar sobre oscilações. Então, na última aula a gente falou sobre oscilações amortecidas, que era quando a gente tinha um sistema que fazia movimento harmônico simples e a gente introduzia atrito nesse sistema, e esse atrito fazia com que o sistema tendesse a parar de oscilar com o tempo. Né? Ah, o que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser adicionar mais um ingrediente, que é colocar uma força externa nesse sistema. Né? E colocando essa força externa, a gente vai colocar uma força dessa forma, uma força periódica, onde aqui esse F0 é uma constante e ômega vai ser, nessa aula, a frequência angular externa dessa força. E quando a gente aplica essa força externa faz com que, mesmo tendo atrito, o sistema não pare de oscilar. Né? E nós vamos ver outra situação interessante que, a princípio, esse ômega pode ter qualquer valor. Né? Mas no caso particular, quando essa frequência externa tiver um valor próximo ou igual à frequência natural de oscilação do corpo, quando não tem nenhum tipo de atrito ou não tem nenhuma força externa, o que a gente chamou na última aula do ômega zero, quando isso acontece, a gente vai ter um fenômeno chamado ressonância. Né? E com certeza vocês já devem ter visto alguns vídeos mostrando esse tipo de fenômeno. Isso, por exemplo, é o que ocorre quando você tem uma taxa de cristal e alguma fonte externa produz um som, e se esse som ele chega a uma frequência que coincide com a frequência natural de oscilação dessa taça, ela quebra. Né? Então, esse é um exemplo desse tipo de fenômeno. Né? Ela, no caso dessa taça, ela começa a vibrar com uma amplitude cada vez maior e maior e maior até chegar a um instante em que a taça quebra. Né? Esse tipo de fenômeno pode ocorrer em vários outros diferentes sistemas e, como no caso dessa taça, isso pode ser bastante destrutivo, né? Pode realmente romper um sistema. Né? Então, já tiveram casos realmente que as consequências não foram muito boas, como, por exemplo, lá no final dos anos 50, foi construído um avião e, por um erro de projeto, existia uma ressonância entre o motor do avião e as asas desse avião, e foi descoberto, quer dizer, depois dos primeiros voos, logo nas primeiras vezes que ele voou, ocorreram alguns acidentes, e depois foi constatado que a causa desses acidentes foi devido ao fato de ter ocorrido essa ressonância que resultou que as asas se partiram em pleno voo, causando a queda do avião. Né? Então, é uma coisa realmente bastante importante esse estudo das ressonâncias de um sistema, bom, em geral a gente tenta evitar de ocorrer essas ressonâncias. Existem também em outras situações, como vocês vão ver lá em Física 3, que você pode usar, por exemplo, essas ressonâncias em circuitos elétricos e tem suas aplicações, mas bom, isso eu vou deixar para vocês verem lá
em Física 3. Né? Então, na aula de hoje, a gente só vai se dedicar à aplicação disso em sistemas mecânicos. Vai primeiro ver como é que é o movimento geral de um sistema quando você adiciona essa força externa dessa forma, né? Causando o que a gente chama de oscilações forçadas, né? E depois a gente vai estudar em particular esse fenômeno que eu falei da ressonância. Né? Então, para estudar essa chamada oscilação forçada, o que eu vou fazer vai ser, eu vou considerar um sistema massa-mola com atrito, como a gente fez na aula passada, e vou adicionar esse termo extra nesse sistema. Né? E, vou considerar todo esse movimento na direção x, né? Então, usando lá a segunda lei de Newton, para o movimento na direção x, a gente tem lá que a soma das forças nessa direção x ela vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração do corpo nessa direção. Aqui a gente tem, como antes, a gente tem a força da mola, kx. Esse movimento é todo na horizontal, a direção x é a direção horizontal. Né? A gente tem a força de atrito, que a gente viu na aula passada, que ela implica num termo que a gente escreveu como B vezes a velocidade do corpo. A velocidade do corpo é derivada de x com relação ao tempo. E aí agora a gente tem uma terceira força atuando nesse sistema, que é essa força externa. F0 cosseno de ômega t. Né? E, tudo isso tem que ser igual a massa vezes a derivada segunda de x com relação ao tempo. Como antes eu posso passar a massa dividindo todos os termos, né? Então, a gente vai ter isso. E também, como a gente fez na aula passada, essa combinação K sobre M, a gente chamou esse K sobre M de ômega zero ao quadrado. Né? Esses dois primeiros termos eu vou jogar para o lado de cá. Todos os termos que dependem de x, eu vou deixar de um lado, e vocês veem que esse termo aqui não depende de x, eu vou deixar sozinho esse termo. Né? Então, minha equação vai poder ser escrita dessa maneira. Como eu já tinha falado antes, eu tenho que o ômega vai ser a raiz, ômega zero é a raiz de K sobre M. Ok? Então, essa aqui que é a equação que descreve o movimento desse sistema. Tá? Vocês veem que a diferença com relação ao que a gente viu na última aula, esse termo aqui extra, né? E nessa situação, como eu falei, eu deixei esse termo que está aqui do lado direito, esse aqui é um único termo que não depende de x. Né? Todos os outros termos que estão do lado esquerdo, ele depende ou da derivada de x ou de x. E eu tenho esse termo do lado direito que não depende de x. E nesse caso, quando a gente tem uma equação diferencial como essa daqui, primeiro ela é como das outras vezes, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, porque ela é uma equação em que a derivada mais alta é essa derivada segunda de x com relação ao tempo. Né?
Agora, como eu estava falando, a novidade dessa equação é que eu tenho um termo aqui que não depende de x, e quando a gente tem isso numa equação diferencial, a gente fala que isso é uma equação diferencial inhomogênea. E quando a gente não tem esse termo, que foi o que ocorreu nas aulas anteriores, a equação é homogênea. Tá? Então a diferença aqui é essa, da gente ter esse termo que a gente chama inhomogêneo. Tá legal? E a consequência disso, então a solução mais geral, bom, deixa eu colocar aqui, então isso aqui é uma equação diferencial inhomogênea, e sempre quando a gente tem uma equação desse tipo, a solução mais geral para uma equação diferencial inhomogênea, ela é a soma de uma solução da equação homogênea mais uma solução dessa equação inhomogênea. Né? Então, a solução mais geral será a seguinte. Então, ela vai ser uma soma, eu vou chamar SH, a solução da equação homogênea, mais, um X, XH mais XI, que é a solução da equação inhomogênea. Tá? Então, isso aqui é solução da equação inhomogênea e essa aqui é a solução da equação homogênea. Isso pode realmente parecer algo bastante estranho, como que a solução dessa equação daqui, que tem esse termo, ela é diferente da equação que a gente viu na última aula, como que a solução mais geral dela vai ser escrita como uma soma da solução dessa equação mais uma solução da equação da última aula, que não era, quer dizer, era isso aqui com zero desse lado. Né? Isso realmente pode parecer muito estranho, mas eu vou mostrar agora que realmente isso é verdade. Né? E uma coisa importante é a seguinte, a solução homogênea que a gente vai colocar aqui não é qualquer uma daquelas três. Né? Ela vai depender do valor desse B, da relação entre esse B, esse M e esse ômega zero. Né? A gente viu na última aula que a gente tinha três possibilidades, né? Dependendo da relação entre essas constantes. Né? Então, a solução que a gente vai colocar aqui vai justamente depender de como que é a relação dessas constantes. Se a gente está na situação subcrítica, coloca aqui a solução homogênea subcrítica. Se está na situação crítica, coloca aqui a solução homogênea crítica. E se está na supercrítica, a gente tem que colocar aqui a solução da supercrítica. Tá? Então, aqui não é qualquer uma, mas ela tem que ser consistente com as constantes que eu tenho aqui nessa equação. Né? Esse B, esse M e esse ômega zero. Tá? Então, vamos agora mostrar que, de fato, isso aqui é uma solução dessa equação, onde, mais uma vez, esse XH ele é a solução da equação como essa, só que com zero aqui do lado direito. Tá? Bom, isso aqui vai ter uma consequência que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, a prova disso
Bom, é só substituir essa forma geral aqui nessa equação. Então, a gente vai ter, bom, no primeiro termo, essa derivada segunda atuando nessas duas soluções. Depois eu vou ter b sobre m derivada primeira atuando no SH mais SI. E depois eu vou ter esse termo no lugar do x, eu coloco essa soma. E bom, do outro lado fica como está, né? Agora eu vou separar os termos que dependem de xh dos termos que dependem de xi, né? Então a gente vai ter o seguinte, eu vou ter primeiro todos os termos que dependem de xh. Opa. Então depois vou ter esse termo de atrito. E esse último termo com ômega zero, xh. Agora, os termos que dependem lá do xi. E bom, depois eu vou ter o termo da força externa do lado direito. Bom, agora a gente disse que esse xh, ele satisfaz exatamente essa equação, sendo que aqui, desse lado, eu teria zero, né? Mas vocês veem que essa combinação que está aqui é justamente a mesma dessa equação, e eu falei que esse xh ele era tal que exatamente essa combinação aqui tinha que ser igual a zero, né? Porque ele tem que satisfazer justamente essa equação daqui com esse termo igual a zero, né? Então, esses três termos aqui, a soma desses três termos dá zero. Então, isso aqui desaparece. E a gente fica só com esses termos daqui, mas eu falei que esse xi, ele é justamente a solução dessa equação, né? E aqui eu peguei justamente o xi sendo solução daquela equação que eu tinha falado antes, né? Então vocês veem que, de fato, quando a gente considera essa situação mais geral, além da solução da equação inhomogênea, eu adiciono um termo associado à solução da equação homogênea. Isso aqui é uma solução dessa equação inhomogênea. Ok? Então, essa é a forma mais geral que a gente pode ter de solução para esse tipo de equação, né? Vamos ver agora, quer dizer, a gente já sabe qual é a forma desse xh. Essas soluções da homogênea a gente viu na última aula. A gente agora tem que ver qual é a forma dessa solução da equação inhomogênea. Então, vamos ver isso agora, né? Então, voltando à minha equação, então a gente viu que ela deveria ter essa forma. Agora, como
esse SH, ele corresponde a uma daquelas 3 soluções que a gente viu na última aula, e a gente viu que daquelas 3 soluções, todas elas, com o passar do tempo, a solução tendia a voltar para a configuração de equilíbrio, que era, no caso desse sistema massa-mola, voltar para a origem, né? Então, essa solução daqui, ela, com o passar do tempo, bem rapidamente, isso aqui vai para zero, né? Portanto, quer dizer, essa solução aqui desaparece com o passar do tempo, e só vai sobreviver essa parte daqui. Nesse caso, quando eu tenho uma situação como essa, uma solução que ela dura durante um breve intervalo de tempo e depois desaparece, a gente fala que isso aqui é uma solução transiente, tá? Então, eu tenho esse SH é uma solução do sistema da equação com oscilação amortecida. A solução desaparece com o tempo. E isso é o que a gente chama de solução transiente. Agora, a parte da solução inhomogênea, ela vai ter a seguinte forma. Eu vou primeiro escrever a forma da solução e depois eu vou mostrar que realmente ela é solução. Eu vou considerar um caso particular, bom, depois eu falo sobre isso, mas é primeiro interessante eu escrever a forma dela, tá? Então, ela vai ter essa forma, vai ser 1A multiplicado por cosseno de ômega t menos uma fase delta. Eu já vou explicar o que são esse A e esse delta, né? Mas uma coisa que é importante é que vocês notam que aqui eu tenho o mesmo ômega, a mesma frequência angular que da força externa. Quer dizer, essa solução da inhomogênea vai oscilar com a mesma frequência que o F externo, né? Mesma frequência angular. Isso é bem importante. Outra coisa importante é que nota que aqui eu tenho essa fase, que eu já vou falar o que é essa fase, mas você vê que isso aqui você não tem na força externa, né? Então você tem, digamos, o movimento do sistema, ele está fora de fase com relação à força externa aplicada ao sistema, tá? Eles não estão oscilando com a mesma fase. Na situação mais geral possível, eles estão fora de fase, né? Bom, agora vou escrever o que é esse A e esse delta, né? Então, e depois vou mostrar que, de fato, esse A tem que ter essa forma que eu vou escrever. Então, esse A, ele não vai depender do tempo, né? Ele vai ser F0 dividido pela raiz de ômega quadrado, ômega 0 quadrado menos ômega quadrado, tudo ao quadrado, mais B2 ômega 2. Tá? Essa é a forma desse A. Você vê que o A, como eu falei, não depende do T. Ele depende do ômega, depende da frequência angular da força externa, mas não depende do tempo, né? E o delta,
esse delta ele é tal que a tangente dele satisfaz a essa relação. É BW dividido por M ômega zero quadrado menos ômega quadrado. Ok? Então, essa é a forma dessas quantidades. E uma coisa importante é que, como essa amplitude ela não depende do tempo, quer dizer, se a gente considera que esse ômega, a frequência da força externa não varia com o tempo, o A também não vai variar com o tempo, né? Então, isso aqui vai ficar oscilando sempre com a mesma amplitude, né? E aí a consequência disso é a seguinte: a gente viu antes que esse primeiro termo ele desaparece com o tempo, mas esse aqui vai permanecer com o tempo enquanto tiver uma força externa atuando no sistema. Ou seja, com o passar do tempo, então depois de algum tempo, só vai sobreviver o termo inhomogêneo. O termo homogêneo vai desaparecer, né? Então a solução, quando t é grande, ela vai ser aproximadamente igual a... só vai ter a parte inhomogênea, tá? Portanto, o sistema vai ficar oscilando, não com a frequência natural dele. Ele vai ficar nem com aquela frequência que a gente viu na última aula, a frequência angular que eu chamei ômega linha, no caso amortecido. O sistema vai ficar oscilando com a frequência da força externa aplicada ao sistema, tá? Então, ele vai oscilar com frequência angular ômega. Bom, vamos agora mostrar que de fato o A e o delta têm que satisfazer essas condições para que isso aqui seja a solução daquela equação que eu escrevi ali em cima, né? O problema, eu não vou poder mostrar nessa situação geral porque ela realmente é bastante complicada. Nessa situação geral, eu teria que entrar não só em falar um pouco mais sobre a teoria de equações diferenciais, mas principalmente falar sobre números complexos. E eu sei que, em geral, as pessoas atualmente não estão vendo mais números complexos no colégio, no ensino médio. Então, eu não vou considerar a dedução no caso mais geral possível. Eu vou fazer uma dedução na situação mais simples, que é quando essa constante b é zero. Quando b é zero, isso simplifica bastante o problema e eu não vou precisar entrar na questão de números complexos, né? Então, depois, quando vocês forem fazer um curso lá de cálculo, vocês vão ver isso, o que ocorre nessa situação geral. Mas vamos fazer a prova para o caso b igual a zero, tá? E aí, nesse caso, obviamente, quando b é zero, bom, eu não vou ter nem esse termo. E, além disso, se o b é zero, eu vou ficar com a tangente de delta sendo zero e tangente de um ângulo sendo zero, significa que esse ângulo, delta, vai ter que ser zero, né? Então, vamos provar no caso b igual a zero.
Isso aqui, como eu falei, implica que o delta vai ter que ser zero, né? Bom, como a gente fez das outras vezes, para mostrar isso, eu tenho que pegar aquela minha proposta, é, calcular a primeira derivada, a segunda derivada e jogar naquela minha equação diferencial, né? Então, a gente tinha lá que o meu x, a minha proposta é essa, com o delta sendo zero, né? Depois, a partir daqui, a derivada desse xi vai dar menos ômega a seno de ômega t. E depois, a derivada segunda vai me dar, bom, mais um ômega vem aqui para frente, vai ficar menos ômega quadrado a cosseno de ômega t, né? Vamos agora jogar naquela equação e ver que condição, ver se de fato é solução e ver que condição o A vai ter que satisfazer, né? Então, a equação que a gente tinha é essa, no caso, quando o B é zero. Então, jogando aqui no lugar da derivada segunda, a gente substitui por isso aqui. E depois, no lugar do x, eu substituo por isso aqui. Então, vai ficar esse ômega zero quadrado multiplicado por isso aqui. Bom, tem que ser igual a essa força externa, esse termo da força externa. Agora vocês veem que os três termos têm esse cosseno, eu posso cancelar esse cosseno. Do lado aqui esquerdo eu posso colocar o A em evidência, né? Vai ficar menos ômega quadrado mais ômega zero quadrado, tudo isso multiplicado por A, F0 sobre M. Agora passo esse termo dividindo, né? Então a gente fica aqui, o A vai ser M ômega zero ao quadrado, ômega quadrado, F0. Né? Agora, se a gente comparar com aquela expressão que a gente tinha antes, quer dizer, nesse caso, quando B é zero, a gente vê que a gente vai ter, de fato, isso aqui vai ser solução dessa equação quando o B é zero, só se o A satisfizer essa equação. Tá? Então, ao contrário do que aconteceu naquele caso, no caso sem nenhuma força externa, onde o A lá, a amplitude podia ser qualquer, aqui a gente tem esse vínculo no A. Né? Vamos ver agora que esse A é de fato um caso particular daquele, né? daquele A que eu tinha escrito agora há pouco, aquela amplitude. Né? Então, vocês veem que aqui, quando eu boto o B igual a zero, vai ficar a raiz quadrada desses termos ao quadrado. Né? A raiz quadrada cancela com esse quadrado e com esse quadrado, e a gente vai ter, de fato, aquela expressão que eu escrevi agora. Né? Então, vocês veem que de fato, essa expressão daqui, ela está consistente com aquela anterior que eu falei, para o caso B igual a zero. Né? Mas, como eu falei, no caso geral, essa aqui que é a condição que o A vai ter que satisfazer e que o delta vai ter que satisfazer. Né? Bom, então agora vamos ver quais são as consequências físicas
da gente ter esse A dependendo do ômega. Isso é diferente do que a gente tinha visto antes, né? Eu vou até colocar aqui uma dependência explícita. Opa, então eu tenho que o A, ele depende desse ômega, ele não depende do tempo, mas depende do ômega, né? Vamos ver, então, essas consequências, né? Não se importem, digamos, a forma dessa solução realmente é bem complicada. Não é tão importante você memorizar essa forma. O que é importante é saber quais são as consequências dessa forma de solução, né? Então, nessa situação mais geral, quando o B igual a zero, eu reescrevi aqui a forma da amplitude e daquela fase delta. O que a gente nota é o seguinte. Primeiro, quando essa frequência ômega for exatamente igual ao ômega zero, esse termo aqui desaparece, né? Então aqui vai ficar, no mínimo, eu estou considerando aqui o B tanto fixo, né? E, portanto, o A vai ser máximo nessa situação, quando a frequência da força externa for exatamente igual, a frequência angular da força externa for exatamente igual à frequência angular natural de oscilação do sistema. E isso é o que a gente chama de ressonância, quando o sistema ele assume a maior amplitude, né? Como consequência, a gente, além de chamar o ômega zero de frequência natural, como esse é o valor que ocorre a ressonância, significa que a gente também chama esse ômega zero de frequência angular de ressonância, tá? Então a gente pode chamar dos dois nomes o ômega zero. Além disso, vocês percebem o seguinte, agora olhando para essa outra equação, quando acontece a ressonância e o ômega é igual ao ômega zero, tudo isso, quer dizer, aqui embaixo isso aqui vai me dar zero, mas aqui em cima é diferente de zero, portanto a gente vai ter infinito aqui em cima, e isso implica que esse delta ele vai ter que ser um ângulo que vai tender para π sobre 2, ou 90 graus, né? Então, quando você está exatamente na ressonância, ou próximo dela, você tem o sistema está fora de fase com relação à força externa por um ângulo de 90 graus, tá? Então essa é uma outra consequência, além do A ser máximo nessa situação, o sistema fica fora de fase em 90 graus. E outra observação importante é a seguinte: bom, até agora eu mantive o B fixo, né? Mas notem o seguinte, se a gente estiver exatamente na frequência de ressonância, como eu falei, esse termo aqui desaparece, né? Vai ficar só a raiz quadrada de B2 ômega 2, bom, a raiz quadrada cancela com esses quadrados, né? Então, nesse caso, na ressonância, o A vai ser F0 B ômega 0, porque no lugar do ômega eu substituí pelo ômega 0, né, que um é igual ao outro. E aí você vê o seguinte, a ressonância ocorre sempre quando o ômega é igual ao ômega 0, né? Agora, você nota que esse A ele pode ter diferentes valores, ele é inversamente proporcional ao B, né? Ou seja, se você tiver nessa ressonância com um B que é pequeno,
significa que esse A vai ser muito grande. Quanto menor for o B, maior vai ser a amplitude da ressonância, né? E maior o possível estrago que isso pode causar, né? Então, mantendo, como eu falei, essa frequência de ressonância fixa, se a gente muda o valor do B, quanto menor for esse B, lembrando que esse B está associado àquela força de atrito, né? Então, quanto menor for a força de atrito, maior vai ser a amplitude dessa ressonância, tá? Então, aqui eu coloquei um gráfico para diferentes valores de B, tá? Nota que a ressonância sempre ocorre no mesmo valor, né? Aqui nesse gráfico, eu peguei aqui de um livro em que ele usa uma notação diferente. Ele, para a frequência angular da força externa, ele chama isso de ômega W, né? E a frequência natural ele chama de ômega, né? Então, a frequência de ressonância ocorre quando essas duas coisas são iguais, né? Portanto, aqui nesse gráfico ele pega a razão dessas duas coisas, quer dizer, a ressonância ocorre quando essa razão aqui é 1, quando um é igual ao outro, né? E aí ele pegou diferentes gráficos para diferentes valores de B, né? E aí o lado de cada amplitude. Tá? Aqui é o gráfico da amplitude contra a razão das frequências, né? E você vê que aqui é quando ocorre a ressonância, e você vê que para diferentes valores do B, a amplitude da ressonância fica realmente cada vez maior quanto menor for o B, né? Então, esse é outro fato que tem que ter em mente, que o fato da gente ter um B pequeno, isso faz com que essa amplitude seja bastante grande, tá? Como eu falei, o importante não é memorizar aquelas equações, mas ter em mente essas consequências físicas da forma desse A e dessa fase delta. Ok? Bom, então, com isso aqui eu acabo essa parte de oscilador forçado. Depois eu vou passar para vocês alguns vídeos mostrando essas ressonâncias. São vídeos que realmente são bastante interessantes, que vocês vão poder ver o que ocorre nessa situação de ressonância. Bom, então vamos fazer alguns exercícios. Eu ainda tenho um tempinho, vou fazer alguns exercícios da lista que eu passei para vocês. Vou fazer em particular alguns exercícios lá de oscilador do pêndulo físico, tá? Então, isso é daquela lista que eu passei para vocês. Então, tinha o exercício 3 da lista que eu passei para vocês, que fala que tem um disco que tem esse raio de 12,5 centímetros. Ele fica oscilando. Então, aqui, esse C é o centro do disco, que corresponde ao centro de massa. Agora, o eixo de rotação é esse O, tá? Então, eu vou ter que o disco ele vai ficar oscilando não em torno desse O, tá? E a distância entre esse ponto O e esse ponto C é metade do raio, tá? Então, isso aqui tem um raio R, que tem esse valor de 12,5 centímetros, e ele vai ficar oscilando. E aqui no problema fala que o período de oscilação tem esse valor. E ele pede para calcular qual é a aceleração da gravidade nesse local, tá? Bom, aqui eu coloquei para a gente lembrar qual é o valor do momento de inércia de um disco com relação ao eixo que passa aqui pelo centro, aqui por C, né?
Então, a forma do momento de inércia é mr² sobre 2. Né? Então, lembrando, a gente viu que o período, no caso, isso aqui é um pêndulo físico, e a gente viu que o período de um pêndulo físico é 2π raiz do momento de inércia do pêndulo físico com relação ao eixo, segundo o qual ele está rodando, está oscilando, né? Bom, então vai ser isso dividido pela massa do pêndulo, a gravidade e D. D é a distância do ponto do eixo até, no caso, o ponto aqui, esse ponto C. Né? Agora, o valor do I, a gente viu quando a gente está com eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos, né? Quer dizer, a gente vai querer saber o I considerando o eixo que passa aqui pelo ponto O, e eu sei o valor do momento de inércia com o eixo que passa aqui pelo C. Né? Então, esses dois eixos são paralelos, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos. Bom, esse ICM tem esse valor. E esse H, na notação antiga, é a distância desses dois eixos, e o H é o R sobre 2, tomando ao quadrado, vai ficar R ao quadrado sobre 4. Somando, bom, aqui eu posso escrever dessa maneira, somando os dois termos vai ficar 3/4 de mr². Colocando naquela expressão, a gente vai ficar que o período vai ser 2π raiz de 3/4 mr² dividido por mg. E, como eu falei, esse D também vai ter esse valor de R sobre 2. Bom, a gente pode simplificar isso, o M cancela com M, esse quadrado cancela com esse R, o 2 vai para cima, cancela com esse 4, então aqui vai me dar um 2, então aqui vai ficar 2π, raiz de 3 meios de R sobre a gravidade. Agora, o que ele quer saber é justamente o valor da gravidade. Né? Então, é só eu tomo o quadrado dessa expressão. Quando eu tomo o quadrado, vai ficar t² igual a 4π², 3 meios de RG. Esse 2 simplifica com esse 4. Né? Aí eu passo o G ali para cima. Então, vai ficar, bom, 2 com 3 vai ficar 6π², R dividido por t². Agora, é só colocar os valores numéricos na calculadora e o resultado vai ser 9,76 metros por segundo ao quadrado. Né? Porque ele deu aqui o valor tanto do T quanto do R. Lembrando que aqui, não pode esquecer que eu tenho que passar isso aqui para metros. Né? Então, o raio vai ser 0,125 metros. E é só substituir aqui nessa expressão e você obtém esse valor para a gravidade. Né? Quer dizer, como eu falei nas aulas, o pêndulo, tanto o pêndulo simples quanto o pêndulo físico, eles podem, como a gente viu nesse exemplo, eles podem, a partir do período deles, você pode determinar a aceleração da gravidade do lugar onde você está. Né?
Bom, o outro exercício, também lá na lista que eu passei para vocês, é o exercício 4. E ele fala o seguinte: inicialmente eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho uma haste que está pendurada, passando aqui exatamente pelo centro da haste, né? Essa haste tem esse comprimento L, tem esse valor de 12,4 centímetros e tem uma massa de 135 gramas, né? Bom, você bota ela para oscilar, isso aqui é um pêndulo de torção, né? Você considera isso como um pêndulo de torção, e esse pêndulo ele oscila com um período de 2,53 segundos. Né? Aí você tira essa haste e pendura no lugar, no mesmo fio, você pendura esse novo objeto aqui, que ele chama esse objeto do objeto X. Né? E aí agora bota isso aqui para oscilar. Lembrando que como é o mesmo fio, significa que você tem aquele mesmo fator K. A constante de torção é a mesma nos dois casos. Né? E ele fala que nessa segunda situação o período passa a ser, quando você tem esse objeto pendurado, o período passa a ser TB, que é igual a 4,76 segundos. Né? E o primeiro item pergunta, a partir desses dados, qual é o momento de inércia desse objeto X com relação a esse eixo de sustentação. Tá? Então, a gente viu que num pêndulo de torção, o período desse pêndulo de torção ele pode ser escrito como sendo 2π raiz do momento de inércia dividido por K. Né? Então aqui eu vou pegar primeiro para essa primeira situação. Tá? Então aqui vai ser o período TA da primeira situação, vai ser 2π raiz quadrada do momento de inércia dessa haste, que eu vou chamar de IA, dividido por aquela constante de torção desse fio, que ele não fala quanto é. Né? Essa que é a questão, eu não sei quanto que é esse K. Né? Aí depois eu posso fazer a mesma coisa com esse objeto X. Então eu vou ter lá o período desse objeto X, ele falou que é TB, e a gente sabe que vale 2π raiz do momento de inércia desse objeto X dividido por K. Aí o que eu posso fazer é o seguinte, como eu não sei o K, e eu quero saber esse I de X, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou dividir uma equação pela... Bom, primeiro tomar as duas equações ao quadrado, para assumir essa raiz quadrada, e dividir o TA pelo TB. Né? Eu vou fazer primeiro fazer a divisão. Né? Então, a gente vai ter... Deixa eu colocar ao contrário, TB sobre TA. Vai ficar mais interessante dessa forma. Então, o TB sobre o TA vai ser igual a quê? Vai ser tudo isso aqui dividido por isso aqui. Né? Mas quando eu fizer essa divisão, esse 2π vai cancelar com esse 2π, esse K vai cancelar com esse K, vai ficar somente a raiz desse IX dividido por esse IA. Ok? Bom, agora a gente pode tomar o quadrado dos dois lados. Então, a gente vai ficar...
com essa expressão. Agora é só passar esse IA para o outro lado. Então, o X vai ser TB sobre TA ao quadrado vezes o IA. Agora, esse IA é o momento de inércia da haste com relação ao eixo que passa aqui exatamente pelo centro dela. Mas isso é conhecido. Eu até coloquei aqui o resultado. O momento de inércia de uma haste com relação a um eixo passando aqui pelo meio, exatamente como está aqui nesse desenho, tem esse valor, né? Na realidade, eu acho que é 1 sobre 12. É 1 sobre 12, aqui acho que estou enganado, aqui é 12. Esse que é o valor correto, desculpa. Então, é só substituir esse IA por esse valor, né? E pronto. Agora é só colocar, a gente, no enunciado, ele fala todas essas grandezas, né? Ele fala o TB, o TA, tá aqui o TB, o TA, a massa tem esse valor, bom, tem que passar isso aqui para quilos, né? E o comprimento tem esse valor, também tem que tomar o cuidado de passar isso aqui para metros, né? Então, agora é só colocar os valores numéricos aqui, colocar na calculadora, e você obtém, então, o valor que você obtém, eu já coloquei aqui na calculadora, deu 6,12 vezes 10 a menos 4 quilograma metro quadrado. Ok? Então, esse é o valor do momento de inércia desse objeto X. Aí, no item B, bom, tudo isso aqui era o item A. Agora, no item B, ele fala o seguinte, eu tenho, digamos, eu tinha tirado a haste, né, colocado esse objeto X, pendurado nesse fio. Agora ele falou para colocar novamente a haste, dessa vez pendurada aqui nesse objeto X, como está aqui nesse desenho, né? De tal maneira de que a haste, quer dizer, esse eixo, o fio, ele fique passando exatamente aqui pelo centro da haste. Tá? E aí, nessa nova situação, bota isso aqui para oscilar e calcula qual é o período de oscilação nessa nova situação, quando você tem os dois objetos pendurados nesse fio, né? Bom, o que a gente vai fazer, mais uma vez, a gente tem um problema que a gente não conhece essa constante de torção, então a gente vai ter que repetir esse tipo de procedimento que a gente fez agora desse item A, né? Então, eu volto a ter, digamos, eu tenho essa expressão aqui para o TA, né? Eu vou escrever aqui novamente ela, né? O período para a primeira situação. E digamos que essa terceira situação, eu chame o período dessa terceira situação de TC. E esse TC que eu quero saber, né? E quanto vai ser esse período dessa terceira situação? Bom, é só usar a mesma equação, né? Vai ser 2π raiz do momento de inércia desse objeto composto. Agora, o momento de inércia desse objeto composto vai ser a soma do momento de inércia desse objeto X mais a haste, né? Então, vai ser o IX mais o IA. Tudo isso dividido por K, né? Agora, a gente vai, como a gente fez antes, eu vou pegar essa equação do TC e dividir por essa equação, né? Então, vou ter que TC sobre TA
vai ser igual a, bom, tudo isso que está aqui dividido por isso que está aqui. Bom, o 2π cancela com 2π, esse k cancela com esse k, então vai ficar a raiz de ix mais ia dividido por ia. Então, o TC vai ser, bom, é só passar o TA para o outro lado, multiplicado por essa raiz. E pronto. Agora, novamente, o ix a gente calculou agora nesse item anterior. O TA ele está no enunciado. E esse IA bom, é esse momento de inércia aqui, é 1 sobre 12 ml quadrado. Né? Bom, é só mais uma vez colocar todos esses números na calculadora e você obtém esse TC e o resultado que você obtém é 5,39 segundos. Ok? Então, esse vai ser o período de oscilação nessa terceira situação. Tá legal? Bom, então tá. Então, eu vou parar por aqui. Esses eram alguns exercícios que estavam naquela lista dos exercícios que eu ia fazer em sala. E, bom, depois eu vou passar para vocês mais alguns vídeos sobre essa ressonância. Ok, então a gente se vê na próxima aula.